Vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro. Às vésperas da votação no STF da chamada ADPF das favelas, um relatório da Maré mostra aumento de operações policiais na região. É o Rodrigo Viga quem vai trazer mais informações para nós agora. Viga. Tudo bem, Nívia? Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Chuva foi embora, sol voltou a brilhar aqui no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, jogando luz sobre um tema que vai ser muito acalorado, especialmente a partir da semana que vem, quando será retomada a votação no Supremo Tribunal Federal na chamada ADPF das favelas. Aquela decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que atendeu um pedido feito pelo partido PSB, que criou uma espécie de protocolo de atuação das forças de segurança em comunidades, favelas e áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro. Em meio a esse debate, às vésperas da retomada dessa discussão na Corte Suprema, a ONG Redes da Maré divulgou um relatório que, resumidamente, aponta o seguinte, minha cara Lívia, que apesar da ADPF das favelas, o que se viu na Maré, um conjunto de 15 favelas, bem na entrada do Rio de Janeiro, onde vivem mais de 120 mil pessoas, foi um aumento nas operações policiais ao longo desses últimos anos, desde a ADPF. Então, vejamos, esse levantamento feito pela Rede da Maré aponta que em 21 eram 7 operações, ou foram registradas 7 operações das forças de segurança. Em 2022, esse número pulou para 14. Em 2023, 34. E no ano passado, 42 operações, que resultaram, inclusive, na morte de 20 pessoas, 20 moradores do conjunto de favelas da Maré. Isso, pelaquela taxa de homicídio, que é um parâmetro internacional, é bem acima da média do Brasil e também aqui do Rio de Janeiro. Esse número de operações em 2024, ainda de acordo com o levantamento que está sendo divulgado nesta sexta-feira, é o maior desde o ano de 2016, a despeito dessa ADPF das favelas, que criou um protocolo de atuação das forças de segurança. Pois bem, o assunto vai ser retomado na semana que vem no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão se manifestar, vão se pronunciar aqui no Rio de Janeiro. Conversei com muitas fontes. A expectativa é que tenhamos uma espécie de flexibilização dessa ADPF das favelas, porém, muitos pontos são serão mantidos e continuarão valendo para a atuação das forças de segurança aqui no Rio de Janeiro. Só para fechar, Lívia, esse relatório que está sendo divulgado nesta sexta-feira aponta também que, além desses números que eu trouxe aqui, de aumento no total de operações na Maré, a despeito da ADPF das favelas, teria ocorrido uma série de irregularidades, como inclusive violações a direitos humanos, à propriedade privada, entre outras, segundo denúncias feitas pelos próprios moradores. E essas operações, aquilo que a gente fala cotidianamente, acabam afetando a rotina, o dia a dia, não só dos moradores, mas também de alunos e da rede de saúde, que está muito perto desse conjunto, onde vivem 124 mil pessoas em 15 favelas da Zona Norte da capital. Esse é o resumo do relatório que está sendo divulgado, viu, Lívia? Obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Deise Ciocari e Cristiano Vilela, começando agora com você, Vilela, mais uma vez, porque esse ponto final que trouxe agora o Rodrigo Viga chama a atenção para que alguma coisa tem que mudar nessa sistemática de operações. Se nos termos em que Fachin, na discussão da ADPF das favelas, tende a ser nesses termos ou não, a gente não sabe, mas algum tipo de mudança tende a acontecer. E aí a gente tem esses dois discursos, né? Esse discurso que apoia a mudança, apoia a ADPF e essas medidas estudadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque há violação de direitos humanos, há alta letalidade policial, mexe muito com a rotina dos moradores. E tem aqueles contrários a essa discussão que dizem que isso enfraquece o combate à criminalidade. Dá para encontrar um meio termo, flexibilizar essa discussão, como trouxe agora essa perspectiva o Rodrigo Viga? Olha, Lívia, eu vejo que o mais importante é a gente deixar claro algumas premissas. Para mim, quem atrapalha o dia a dia dos moradores não é a polícia, são os bandidos. Quando nós temos determinadas comunidades tomadas pelo crime organizado, o medo passa a fazer parte do dia a dia dos moradores, a insegurança, a violência, o crime organizado de uma forma geral. Esses sim têm que ser banidos do dia a dia das comunidades que a gente tem, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todos os cantos do Brasil.
Agora, eu vejo muitas vezes um discurso que vem a subverter, colocar a culpa na polícia, que em tese é quem estará tentando fazer com que esses setores criminosos possam ser neutralizados e a comunidade possa viver em paz. É evidente que quando existem excessos, esses excessos têm que ser coibidos na forma da lei. Agora, de uma forma geral, eu fico com a fala do ministro Alexandre de Moraes, que já colocou nas suas manifestações de uma forma clara que a gente não pode cercear a atuação das forças policiais, a atuação ostensiva, que ela é tão importante, especialmente num contexto de guerra contra o crime organizado que a gente vivencia atualmente no Brasil. O desafio do STF agora é em reafirmar esses limites constitucionais da ação policial diante de um modelo que historicamente marginaliza as periferias, mas sem também, como o Vilela falou, sem ferir os limites da atuação policial, né? É fundamental que o Supremo encontre agora um ponto de equilíbrio. Garantir os direitos fundamentais da população, mas sem desautorizar ou enfraquecer as instituições encarregadas de segurança pública, né? O Vilela tocou num ponto muito importante, que a população vive permeada pelo medo. E essa DPF das favelas, ela está querendo impor alguns limites jurídicos à atuação das polícias, exigindo esses critérios de excepcionalidade, uso de câmeras e justificativas formais, mas a gente não pode esquecer também de um trabalho que precisa ser feito em relação à segurança pública, que reúna inteligência, tecnologia e uma polícia mais ostensiva, né? Simplesmente penalizar o policial, aquele que está todo dia nas ruas, expondo a sua vida para combater a violência, também não é uma justificativa muito digna. Então, esperamos que o STF, no meio desse julgamento, encontre sim um ponto de equilíbrio que não seja apenas penalizar o policial.